Olá, alunos e alunas da Digital Olímpia, sejam bem-vindos à nossa videoaula, onde vamos compartilhar a experiência do aprender além da sala de aula. Essa é a aula número 1 do módulo Microsoft Office Excel 2013, que integra a grade do curso Operador de Computador. Eu sou o professor Márcio de Oliveira, quero avisar que o material aqui mostrado está disponível na sua sala de aula virtual. Aprenderemos nessa aula as ferramentas essenciais do Excel. Muito bem, esta é a primeira aula do módulo Microsoft Office Excel 2013. Na minha opinião, o mais importante módulo do curso Operador de Computador. O Excel é um editor e processador de planilha eletrônica inteligente, utilizado em diversos segmentos e muito cobrado de quem busca vagas no mercado de trabalho. O Excel é formado por um arquivo pasta que contém planilhas formadas por células que são organizadas em colunas e linhas. Primeiramente, vamos identificar as partes essenciais do Excel. Vamos abrir então o aplicativo. Na barra de pesquisa digitaremos Excel. Vou selecioná-lo. Pasta de documento em branco. Muito bem, então. A gente vai identificar as guias de ferramentas, tá? O corpo da planilha, rótulo de colunas, rótulo de linhas, guias de planilha, barra de fórmulas, caixa de nome e marcadores. Bom, vamos começar pela guia de ferramentas, tá? A gente tem uma certa semelhança com o módulo anterior, Microsoft Office Word 2013. Temos também a página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados. Enfim, é bem semelhante à família Office, né? Um pacote, então ele tem toda a semelhança de um programa para o outro. É lógico que cada um tem aí suas funções específicas, tá? Bom, o corpo da planilha seria toda essa parte aqui que não envolve a parte das ferramentas das guias, tá? Os rótulos de colunas, tá? Cada coluna é rotulada com uma letra, tá? A, B, C, isso ajuda muito na identificação das células na hora que a gente vai formular ou fazer alguma pesquisa, tá? Os rótulos de linha são da mesma maneira, tá? Linha 1, linha 7, linha 10, né? Então são identificados da mesma maneira. Guia de planilhas, aqui no caso eu tenho, por exemplo, a planilha 1, né? Mas eu posso ter mais do que uma planilha, tá? Então, plano 1, plano 2, esse é o guia de planilha. A barra de fórmulas, ela fica um pouco acima do corpo da planilha, na parte de preenchimentos, tá? Então, tudo que eu digito em uma determinada célula vai aparecer nessa barra de fórmula. Inclusive, se você tem o interesse de saber alguma fórmula que foi usada, você de repente não lembra dessa fórmula que foi utilizada, tá? Então, sempre você clicando em cima do valor, você vai visualizar na barra de fórmulas a fórmula que foi utilizada. Deixa eu voltar aqui para a planilha 1, tá? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos identificar os marcadores e as suas funções, tá? O primeiro marcador, esse aqui que parece uma cruzinha, né? Esse marcador aqui, ele é um marcador de seleção, tá? Qual que é a função do marcador de seleção? Com ele, a gente vai poder selecionar a célula que vai receber a formatação, ou se não, o intervalo de células que vai receber a formatação através desse marcador. Ele aparece toda vez que eu coloco o mouse no meio da célula, aparece essa cruzinha, tá? Vamos ao próximo marcador. Este marcador aqui é uma cruzinha com algumas pontinhas, tá? A função dele é mover conteúdo, tá? Ele aparece toda vez que eu coloco o mouse em cima de alguma parte das bordas do Excel
ele vai aparecer, tá? Então é o marcador de seleção, esse aqui é o marcador de mover conteúdo, tá? A função dele então é movimentar os conteúdos das células, tá? Toda vez que eu quero modificar algum conteúdo de lugar, além de eu apagar esse conteúdo e fazer novamente, eu utilizo este, tá? Temos também aí o terceiro marcador, tá? O marcador fill, ou como é conhecido, é a cruzinha de arrastar, tá? Essa cruzinha ela só aparece quando eu posiciono o mouse aqui, ó, na parte inferior do lado direito da célula selecionada, ela aparece essa cruzinha lisa, tá? Quando eu clico eu vou arrastando, ela tem a função de duplicar valores, né? E também ela faz preenchimento em série e tem também uma opção muito bacana que é a de autoajuste, tá? Vamos fazer o seguinte então, ó, os marcadores que a gente tem então de seleção, certo? Temos também o marcador de mover conteúdo e a ferramenta fill, tá? Que tem a função aí de auto-preenchimento, arrastar, né? Uma ferramenta bastante utilizada para agilizar aí os trabalhos utilizando o Excel. Muito bem, vamos testar então, tá? Na célula 1, você clica e vamos segurar e vamos arrastar até a 10, tá? Então o que eu fiz? Eu selecionei da 1 até a 10. Vamos até o preenchimento que fica na página inicial, na seção de fontes, né? E aqui nós vamos selecionar então a cor de preenchimento. Aí ficou tudo amarelinho, né? Você pode escolher aí a cor da sua preferência, tá bom? É bem tranquilo mesmo, só pra gente poder fazer o teste aí das ferramentas dos marcadores, tá? Se eu quisesse selecionar uma única, né? Também poderia fazer dessa maneira. A seleção não funciona só para cor, tá? Formatação de texto, tudo que eu vou fazer, então o que acontece? Somente a célula selecionada vai sofrer as modificações que eu vou fazer na célula, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos digitar o seu nome, tá? No caso eu vou digitar meu nome aqui, você digita o seu nome aí na célula 1, tá? A gente vai posicionar o mouse em cima da borda da célula, tá? Vamos utilizar aí agora o nosso segundo marcador, que é o de mover conteúdo. Ele pegou o conteúdo da célula, tá? E trouxe aí pro canto, tá? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos levar esse conteúdo lá para 5, tá? Ó, tá joia, então levei lá para 5. Vou repetir o procedimento, vou levar o meu nome lá na C1, tá? Então move conteúdo, ele funciona não só com um conteúdo, tá? Você pode pegar aí várias células, tá? Uma vez que selecionadas, apareceu a ferramenta de mover conteúdo, ele vai estar levando esse conteúdo para onde você arrastar ele quando o mouse estiver pressionado, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Nós vamos posicionar o mouse sobre o quadrinho, tá? Localizado, acho que eu não falei desse quadrinho, deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá? Pra gente poder visualizar melhor. Esse quadrinho que fica na parte inferior, do lado direito, né? Que é exatamente o ponto onde eu vou ativar aí a nossa ferramenta fill, tá? Segurar ela apertada aqui e vou avançar até a linha 10, ó, o que vai acontecer. Márcio. Uma das funções, né, da ferramenta fill é fazer cópias, né, de uma forma bem prática, tá? Agora nós vamos clicar na D1 e vamos digitar assim, ó, segunda, assim, feira. Tem que ser exatamente assim, tá? Segunda-feira. Se eu pôr segunda espaço feira, não vai ser o padrão de preenchimento que é exigido, tá? Aí não vai funcionar. Vou dar o enter aqui. Tive um pequeno problema com o tamanho da coluna, que não foi suficiente para que o conteúdo fosse todo exibido. O
ultrapassou e invadiu a coluna E, tá? O ajuste de células, ele pode ser feito da segunda maneira. Eu tenho aqui a divisa entre os rótulos de coluna, tá? Eu nunca vou aplicar ele aqui nas células de preenchimento. Vou vir aqui no rótulo da coluna. Eu posso clicar e segurar aqui, aumentar ela do tamanho que eu quiser, tá? Só lembrando que ela só funciona na hora que eu estou exatamente em cima da divisa, que aparece esse sinalzinho aqui, ó, que está aparecendo para vocês aqui, tá? Esse sinalzinho aí das duas setinhas entre a divisa. Então posso fazer manual, e ele tem também uma função bem bacana, que é o autoajuste. Eu dou 2 cliques, tá? E ele já se ajusta ao tamanho do conteúdo, tá? O interessante desse autoajuste, por exemplo, se eu tenho também um conteúdo menor aqui, na hora que eu aplico ele também retrai o tamanho, então ele não só amplia o tamanho da célula, tá? Bom, vamos fazer o seguinte agora, tá? Aqui eu digitei segunda-feira, eu vou fazer mais uma vez o mesmo procedimento realizado, tá? Vou aqui no cantinho, né? Lado direito, parte inferior, e vou arrastar até a linha 10. O que aconteceu aqui foi o seguinte: no nome eu não tenho uma possibilidade de sequência, né? É um texto, né? Agora, quando se trata de dias da semana, por isso que eu disse que a gente teria que preencher corretamente com um tracinho aqui. O Excel é uma planilha eletrônica inteligente. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um preenchimento em série, tá? Fez um segmento: segunda, terça, quarta, quinta, né? Os dias da semana. E se por acaso o que eu pretendia quando eu arrastei aqui não fosse esse preenchimento em série, eu tenho a opção aqui, ó, nas opções de auto-preenchimento, fica bem no cantinho, sempre na parte que a gente termina a formatação, tenho várias opções. No caso, se eu quisesse todas as células como segunda-feira, clicaria aqui, ó, no copiar células, tá bom? Vou apertar no copiar células, aí eu tenho aqui todos os dias como segunda-feira. É bem interessante, né? Dessa vez, esse marcador aqui da ferramenta Fill, né, que é a nossa cruzinha de arrastar, ele também tem uma opção que chama preenchimento relâmpago. Eu vou colocar aqui 10, depois eu vou colocar aqui 11, 12, 10 e 12. Vou vir aqui no cantinho, selecionei as duas, né, para mostrar para ele que existe uma sequência. Aí vou dar 2 cliques aqui, ele fez aqui, ó. Ele manteve a minha sequência de 2 em 2 e preencheu até a última linha que eu tinha conteúdos, tá? Se eu tivesse mais conteúdos, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá? Não mostrei nenhum tipo de sequência. E vou dar 2 cliques e ele foi até a linha que eu havia preenchido, no caso até a linha 60. Bom, se eu tivesse 1000 conteúdos, né? 1000 linhas preenchidas e aplicasse o preenchimento relâmpago com os duplos cliques, o que aconteceria? Ele também iria preencher todas essas linhas, tá? Uma vez que ele for aplicado ao lado de uma coluna preenchida, ele vai seguir aí como padrão os conteúdos dessa linha preenchida, tá? Uma outra ferramenta que a gente não pode deixar de jeito nenhum de apresentar aqui na nossa primeira aula, tá? É a caixa de nome, tá? A caixa de nome, ela está localizada do lado esquerdo acima do corpo da tabela, tá? Essa ferramenta tem muitas funções. As principais são identificar célula selecionada, selecionar célula na planilha após digitada e em seu campo pressionar o Enter. Vamos fazer alguns testes aqui, ó. Por exemplo, eu vou clicar nessa célula aqui, ela vai identificar para mim na caixa de nome, ó, cliquei na I5, ó, vou vir aqui nessa outra célula, E10, tá? Ela identifica, né? O Excel tem muitas linhas, pessoal. Na verdade, é um total de 1.048.576 linhas, né? Então, por exemplo, se eu quero selecionar a célula 100, eu vou vir aqui, né? Ó, já estou chegando na célula 100 e selecionei a 100, né? Se eu quisesse 600, daria um pouco mais de trabalho, mas já pensou se eu quisesse, por exemplo, a célula 5000? Então, aqui na caixa de nome, a gente escolhe a célula que a gente quer. Eu vou colocar aqui A3, vou dar um Enter, ó, selecionou A3. De novo aqui, ó, A5, selecionou A5. Mais uma vez, C9,
Ó, ela veio na C9, tá? Como eu disse, né, que se eu quisesse uma mais a fundo, né, vou colocar aqui B2000. Ó, e ela foi até a B2000. Então a caixa de nome facilita bastante, né, digamos assim, a nossa navegação dentro da tabela. Eu já tinha falado, vou falar um pouco mais da barra de fórmulas, tá? Digamos que eu tenho uma fórmula aqui, eu vou colocar uma fórmula aqui assim, ó, igual 10 vezes 1. É 10 mesmo, né? Bom, se vocês notarem, aqui na barra de fórmula, na hora que eu selecionei, ele já me mostrou a fórmula, tá? Ó, eu cliquei em Márcio, né? Então às vezes eu quero saber uma fórmula, apareceu aqui na hora, tá? Ah, eu quero fazer uma adição nessa barra de fórmulas, quero fazer 10 vezes 2. Ó, já apareceu 20, tá? E quero apagar essa fórmula, quero voltar a escrever de novo, Márcio. Então, normalmente as adições ficam mais fáceis de serem realizadas na barra de fórmulas, tá? Apesar que a função dela principal mesmo está ligada a fórmulas, né? Exibir fórmulas, né? Facilitar aí para a gente montar as nossas fórmulas, né? Bom, os rótulos de coluna, né? Como vocês perceberam, eles são bem úteis para identificar as células. Por exemplo, eu tenho aqui a coluna C, tem a linha 5. Ah, se eu quero a célula C5, ó, vou clicar aqui, ó, nessa, ó, aqui na caixa de nome, C5, tá? Coluna 5, coluna C, linha 5, tá? É a maneira que a gente utiliza aí para fazer as fórmulas, tá? Pessoal, uma outra parte bem interessante é aqui na guia página inicial mesmo, tá? Essa seção aqui, número, tá? A seção número, ela vai levar vocês, tá, a opções de formatação. As opções de formatação possibilitam que a gente coloque aí formatos de célula, tá? Não só formatação de texto, como a gente tinha o costume de fazer a formatação no Word, mas também nessa formatação a gente consegue definir se essa célula vai ter um valor específico, por exemplo, se ela vai ser uma data, tá? Se ela vai ser uma formatação de moeda, tá? Vou fazer assim, vou colocar aqui na H, vou colocar 10, 15, 30, 40, 25, 15, tá? Então, valores normais aqui. Vou vir aqui nas minhas opções aqui e vou selecionar a moeda. O que vai acontecer? O meu 10, ele já tomou o formato de 10 reais, né? Que eu formatei como moeda, 15 reais, tá? O mesmo pode acontecer, por exemplo, se eu colocar aqui assim, data 1/1, tá? Então, ficou aqui 1º de janeiro, né? Já automaticamente ele colocou um padrão, mas eu vou colocar aqui uma data abreviada, ó, 1º de janeiro de 2021. Bom, vamos fazer o seguinte, vou pedir para vocês fazerem aí junto comigo, tá? Ou após vocês terem terminado de assistir o vídeo, né? Acho que é até mais tranquilo. Vocês vão lá, vão baixar ou imprimir ou salvar no computador de vocês aí a planilha para praticar, tá? Que tem digamos assim, alguns valores meio que já definidos para fazer a atividade, tá? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, ó, na A1 a gente vai digitar salário, tá? Salários, e vamos colocar aí então na A2, ó, 2.500, na A3, 3.000, opa, 3.000, na 300, né? 5.000, muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar esses valores aqui, ó, e vamos lá na seção número, né? Vamos selecionar aqui onde está geral, tá? Lembrando que uma célula geral é aquela célula que ainda não teve nenhum tipo de alteração, nenhuma formatação. Por exemplo, quando você vai digitar texto, rótulo, alguma coisa assim que não vai ser base de cálculo, tá? Então você pode deixar a célula no formato geral mesmo, tá? Aqui no caso são salários, né? Então a gente vai mudar para moeda, tá? O que aconteceu aqui? Então a gente ficou com os
os valores formatados, né? Já acrescentou o cifrão e também as casas decimais, porque às vezes pode ser que tenha aí centavos, né? Então já fica tudo correto, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, lá na célula C, né, vamos colocar assim, ó, data de nascimento, certo? O espaço não foi suficiente, vou aplicar aqui o autoajuste, tá? Na célula C2, eu vou digitar assim, ó, 10/10/2000, certo? Na C3, 8/12/1995 e na C4, 5/6/2001. Muito bem. Praticamente o que acontece, como o Excel é um software de planilha eletrônica inteligente, quando eu fiz a digitação aqui no formato de data, ele já meio que automaticamente já converteu aqui como data, né? Mas de uma forma automática. Digamos que eu quisesse uma formatação um pouco mais avançada, tá? Eu tenho aqui data abreviada, que foi a que ele colocou automaticamente. Tem também data completa, tá? Podem ver aqui no exemplo que ele me exibe o dia da semana, tá? O dia, o mês e o ano. Vou clicar aqui então. Olha aqui, ó, que bacana, tá? Essa formatação ela vai até o calendário do computador e faz essa conversão pra gente, né? E traz tudo bem especificado, tá? Temos aí então uma formatação que informa completamente sobre a data, o dia da semana, mês e ano, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no sinalzinho de mais aqui, que é o nova planilha, tá? Vamos criar uma nova planilha. Essa planilha a gente vai nomear ela, tá? Como que eu faço para tirar esse plan 3 aqui? Porque normalmente a gente costuma colocar aqui nessas guias de planilha um nome mais que tem assim algum ligamento, tem algo a ver com a planilha que eu estou montando, tá? Vou clicar então no botão direito, tá? Vou fazer de novo. Vou clicar em renomear, tá? E a partir disso eu posso colocar nessa planilha, tá? O nome que eu quiser. Eu vou colocar aqui assim, operadores, tá? Isto. Então nessa nova planilha aqui, a gente vai trabalhar com os operadores fundamentais da matemática. Olha que maravilha, hein? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos aí relembrar um pouco aí do tempo de escola, né? Tanto tempo sem aula, né? Essa pandemia. Bom, então o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Nós vamos clicar aqui na célula 1. Vou segurar pressionado, vou até a célula C. Nós vamos clicar na opção mesclar e centralizar. Vai ser como se fosse um título aí para nossa planilha, tá? Nós vamos digitar nessa célula que a gente acabou de mesclar aí. A gente vai digitar assim, adição. Certo? Na célula A2 eu vou digitar salário. Na célula B2 eu vou digitar gratificação e faltou espaço aqui, vou aplicar o autoajuste, tá? Na célula C2 a gente vai digitar total a receber. Muito bem, vou aplicar aqui novamente o autoajuste, tá? A gente vai agora selecionar da célula A3 até a célula C10. Nós vamos lá na seção de número e vamos formatar aí esse intervalo como moeda, tá? Porque os valores aqui que vão ser inseridos são todos dinheiro, né? Vou preencher aqui primeiro os salários, tá? Conforme eu vou preenchendo, ele já vai aparecendo formatado. Esses valores aqui estão disponíveis para você lá na sua sala de aula virtual, tá? Junto com o vídeo, tá? Você pode, depois de terminar de assistir esse vídeo, ir lá e acessar a planilha, tá? Na planilha vai ter aí as quatro exemplos, tá? Com os operadores, tá, pessoal? Só lembrando que esse vídeo
ele não tem limite para você assistir, você não assiste uma, duas vezes não, você pode assistir quantas vezes que você achar que for necessário para realizar aí as atividades, para que você consiga se familiarizar aí com essa ferramenta muito bacana que é o Excel, tá? Bom, tenho aqui então já preenchido com os valores que estão na planilha, tá? Só lembrando que só a primeira planilha está respondida lá para vocês, tá? O restante a gente vai ter que fazer os cálculos igual eu estou fazendo aqui no meu computador, tá bom? Então perceba que já veio tudo formatado, tudo bem bacana mesmo, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte: vou adicionar aqui umas bordinhas, né? Então eu vou clicar aqui em adição, vou descer, tá? Olha as ferramentas que tinham no Word, todas presentes aqui, ó. Na seção fonte, vou clicar aqui em bordas, a borda selecionada é a borda inferior, vou ir até em todas as bordas, tá? Bom, agora a gente vai para a parte mais interessante, tá? Que é a parte dos cálculos, né? A parte de utilizar os operadores, tá? Só lembrando, tá? Uma coisa que é muito importante, que vocês não podem se esquecer nunca, é que toda fórmula ela sempre vai começar com o sinal de igual, tá? Quando eu aplico o igual, o Excel já sabe que eu vou fazer algum tipo de conta, alguma função, alguma fórmula, tá? Que ele vai ter que calcular. Se por acaso eu fazer a minha fórmula e esquecer do igual, vai ser a mesma coisa de estar digitando um texto dentro da célula, tá? Então aqui eu quero fazer o que? Eu quero saber o total a receber, tá? Eu tinha um salário e recebi mais uma gratificação. O que eu vou fazer? O meu salário, ele está aqui na A3, então eu vou colocar A3. Vou digitar o sinalzinho de mais, tá? E a minha gratificação, ela está na B3, vou colocar então B3. Então a minha fórmula ficou A3 mais B3, correto? 2.500 do salário mais 400 da gratificação. Vou apertar o Enter aqui, então eu tive R$2.900, certo? Vamos fazer mais uma vez, ó, igual, o salário agora está na A4, né? Mais B4, que é onde está a gratificação, tá? Quando eu pressiono o Enter, então ele já soma de uma forma bem simples, tá? Uma coisa bacana também que a gente pode estar utilizando, tá? Ao invés de digitar a célula, eu posso fazer o que? Eu posso clicar nela, por exemplo, aqui, ó, não vou estar digitando mais, tá? Nessa forma, vou colocar igual sim eu digito, aí eu vou clicar lá na A5, ele já digitou A5 para mim. Vou clicar no operador, que é o mais, e vou clicar na gratificação, quando eu pressionar o Enter, ele já vai somar. A vantagem disso daqui, quando a gente faz esse apontamento aqui, eu clico em cima do que eu quero, é muito menor a chance de cometer erros, né? Porque às vezes a gente, na emoção, na pressão, quando está formulando e fazendo a planilha, né? Às vezes pode ser que digitando, pode ser que a gente digite aí uma célula que não seja correspondente, que não vou digitar aqui, ó. Aqui seria a B9, eu vou colocar assim B8, ó. O que acontece aqui, ó? Se eu apertar o Enter, ele vai somar errado, tá? Lógico que se eu vir aqui na minha barra de fórmulas e clicar aqui, ó, ele vai mostrar que eu peguei o valor de cima, né? Vou descobrir, mas às vezes pode ser que passe despercebido isso daí e cause aí um transtorno, né? Uma planilha com altos valores aí com um total errado. Isso com certeza não seria um bom negócio, né? Bom, terminamos então a nossa planilha de adição. Vamos para o próximo exemplo, tá? Nós vamos fazer o que? Vamos selecionar 3 de novo aqui para colocar o título, né? Dessa vez vai ser subtração. Vou colocar aqui então na E2 valor. Aqui na F2 desconto. E na G2 total com desconto. Ficou grande, hein? Ficou imenso. Vou vir aqui na divisa. Aqui não precisa de aplicar, né? Agora aqui nessa ficou faltando alguma coisinha para caber desconto. E na G ficou faltando um ajuste maior. Bom, vamos colocar as bordas aqui, né? Já ficou selecionado todas as bordas, que foi a minha última escolha, tá?
tá? E vamos selecionar as células onde vão receber os valores, tá? Como todos os valores aqui, tanto o valor como o desconto, como o total com desconto vai ser em dinheiro, então eu vou selecionar aqui a opção moeda, tá? Vou preencher aqui rapidamente com os valores que eu tenho na planilha, tá? Opa, aqui é 2.000. Vou colocar os descontos, né? Lembrando que esse material aqui vai estar todo disponível para você lá na sala de aula virtual, tá bom? Planilha preenchida. Agora nós vamos fazer o quê? A forma de operar aqui vai ser a mesma, porém o operador não, tá? Agora nós vamos usar o operador subtração, né? Que é o sinalzinho de menos. Então, ó, o valor é 3.200 menos 350. Tá? Aí devagarzinho aqui, ó, igual valor menos desconto. Acelerar de novo. Opa, tivemos um erro aqui. 1.700 menos 300 tem que ter dado 1.400. Vamos ver o que aconteceu de errado. Ó, muito bem, tá bem visível aqui, né? O interessante é que o valor aqui que ele marcou em azul, está em azul aqui também, porque ele marcou em vermelho aqui. Então, portanto, foi o segundo valor que não está na coluna certa, mas não está na linha certa, né? Então, gera uma diferença. Vamos corrigir aqui, então, vou clicar no local correto e tudo bem. Bem simples, né, pessoal? Tivemos aqui um valor negativo, tá? Isso daqui foi uma falha minha, tá? Esse valor de desconto aqui, se vocês notarem na planilha de vocês, é 245. Vou corrigir aqui. Muito bem, agora deu certo, tá? Bom, prosseguindo, vamos lá para o próximo operador, tá? Não vamos perder tempo, não. Selecionei, vou aqui mesclar e centralizar. A próxima vai ser multiplicação. Lembrando que multiplicação o operador é representado pelo asterisco, tá? Então vou colocar aqui o valor unitário. Falta espaço, já vou regular aqui, né? Unidades e total, tá? Esse aqui é bem parecido com aquela notinha que tem no supermercado, né? Que é o valor unitário do produto, né? Quantas unidades você pegou e total. Só não tem a descrição aqui porque eu acho que não é necessário aqui para nossa demonstração. Vou colocar aqui os valores, tá? Ah, tá. Eu não formatei, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar os valores aqui dessa coluna, porque o que acontece? Nessa planilha, nem todos os valores são moeda, tá? O que acontece, por exemplo, as unidades, né, são numéricas, né, não são moeda. Então, por isso que nós vamos fazer depois, tá? Não que isso seja obrigatório, tá? Eu até acho mais correto fazer a formatação primeiramente e depois o preenchimento, tá? Mas o que eu vou explicar para vocês é que eu não sabia quantas colunas que eu tinha aqui, então quando eu preenchi eu já cheguei aqui ao limite, né? Então já ficou mais fácil para a gente fazer a formatação. Vamos lá então, ó. O valor unitário é dinheiro, então a gente vai colocar a moeda lá, tudo bem. Agora aqui unidades, né? É diferente, por isso que a gente não pôde selecionar todos e fazer de uma vez só, que nem a gente fez da primeira vez, tá? E aqui no total é dinheiro também, tá? Então ficou moeda, número, moeda, né? Cada coluna aí da sua maneira. Vou colocar as unidades agora aqui, então 5, 5, 2, 4, 2, 4, 2. Faltou um. 5, 5, 2, 4, 2, 3, 4, 2. Agora sim. Os
vocês notarem aqui, vou centralizar, tá? As unidades elas vieram com 2 casas decimais, né? Isso daqui normalmente não é tirado pelo seguinte, né? Às vezes não é um número que é um número redondo, né? Por exemplo, 5 redondo, por exemplo, 5,5, né? Então dá para fazer isso daí. É bastante utilizado nessa conta, por exemplo, digamos que eu trabalho com litros, tá? Então em litros, ó, eu posso aumentar uma casa decimais. Normalmente, ó, um litro de aquele galão de tinta, o conteúdo dele é 3,600, 3,600 ml. Ele tem 3 casas decimais, tá? A gente pode tanto usar ou não usar as casas decimais, tá? O interessante de deixar essas casas decimais aqui é para que ele não faça arredondamentos. Muitas vezes, por exemplo, se eu tiver aqui assim, 4,6, tá? 4,6. Vou formatar como número, ficou 60, né? Agora, se eu tirar as casas decimais aqui, o que acontece? Ele vai arredondar para 5, tá? Então é por isso que nem sempre é um bom negócio modificar isso daí. Vamos lá então a nossa multiplicação? Igual valor unitário vezes com asterisco, tá? Só lembrando, ó, asterisco, hein, para multiplicar unidades, né? 60 vezes 5, 60 reais vezes 5 unidades, 300 reais. Vamos continuar? Vou fazer devagarzinho. Igual valor unitário vezes unidades. De novo. Bem fácil de calcular, tá? É lógico que o Excel não é somente isso, né? Mas a gente pode dizer assim que isso daqui é a essência, tá? Os operadores, né? Para todo tipo de cálculo não tem como fugir aí de utilizar esses operadores, tá? E eu gosto de reforçar com o Excel para quem gosta e para quem não gosta de matemática. Porque quem não gosta, ele faz aí a matemática ser um pouco mais fácil, tá? Vamos lá então, divisão, né? Nosso quarto e último operador. Vou colocar aqui então valor, número de parcelas e valor da parcela. Vou aplicar aqui autoajuste neste campo, né? Isso, agora acho que ficou legal. Vou colocar as bordas, tá? Aqui vai ser a mesma situação, o valor é dinheiro, tudo bem. Já o número de parcelas, como diz o próprio enunciado aqui do rótulo da tabela, né? É número. Vou deixar aqui as casas decimais e aqui moeda também, tá? Então eu vou comprar um determinado produto que tem esse valor aqui, vou pagar em 3 parcelas, aqui eu vou ter o valor, tá? Deixa eu terminar de preencher aqui na ordem normal. O correto é comprar à vista, né? Mas aqui nós vamos parcelar, tá? Então 3 parcelas, 5, 6, 4, 3, 2, opa, perdão pessoal, pulei aqui, 3, 5, 6, 4, 3, 2, 5, 10, tinha esquecido desses 5 aqui. Vamos lá então, igual o valor total dividido pelo número de parcelas. Igual o valor total dividido pelo número de parcelas. E 16 dividido por F16. Nunca esqueça do igual, tá pessoal? Muito bem. Não sei se vocês tinham percebido aqui, ó. Bem aqui, ó.
sinalzinho, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, sinalzinho verde aqui. Bom, toda vez que aparece esse sinalzinho aqui, o Excel quer chamar a nossa atenção para que a gente possa estar olhando a fórmula que tem alguma coisa que não está natural, tá? Ele viu que a gente vinha fazendo coluna E, coluna F, sempre com a mesma linha, né? E de repente aqui o que acontece? Eu vou lá na barra de fórmulas, ó, eu tenho linhas diferentes, né? Então aqui o E17, ele deveria ser dividido por F17, não por F18, né? Então essa é a origem do erro. Então vou corrigir aqui o F17, e até alinhou aqui, vou apertar o Enter e tá certo então. Bom, minha planilhinha feita, né? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, tá? Vou clicar em arquivo, vou imprimir, tá? Por mais que o Excel tenha lá seus quadrinhos aqui para a gente preencher, tá? Isso aqui é como um guia de orientação. Ele só coloca, na impressão só vai ter borda nos locais que eu selecionei e adicionei bordas. Vocês podem ver que aqui o restante do documento está em branco. E temos aqui um pequeno problema de espaço, né? Seria o que? Seria a orientação, tá? Da mesma maneira que lá no Word a gente tinha página, layout da página, clicava em orientação, nós vamos fazer também aqui, ó, vou colocar paisagem, tá? Aí minha folha ficou deitada, vou em arquivo, clicar em imprimir, aqui, ó, que beleza. Agora sim, tá certinho. Então a planilha igualzinha essa aqui lá para vocês, tá? Só não tá preenchido aqui esses campos, tá? Só o primeiro, para você praticar aí no seu computador, tá, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula do Excel. Vem muita ferramenta bacana, vem muita coisa legal por aí, tá? Bom, nossa planilha certinha, toda completa, usamos os 4 operadores. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos lá em arquivo, vamos clicar em salvar como, vou localizar a pastinha com o meu nome, vocês localizam a de vocês por aí, tá bom? O nome dessa pasta aqui do Excel, tá? Tá vendo uma pasta de trabalho do Excel. Ela vai chamar aula Excel. Vou clicar em salvar e pronto. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula. Se cuidem, hein? E essa foi a nossa aula online. Agora você vai até a sala de aula virtual para acessar as atividades e praticar. Bons estudos e até a próxima!